Hoje vamos falar sobre o tratamento da dor oncológica. A dor oncológica é famosa por ser uma dor extremamente implacável. É uma dor que acaba muito com a qualidade de vida e ela é famosa por ser uma dor forte, uma dor difícil de se tratar. E que muitas vezes fica a cargo apenas do médico anestesista, que praticamente acaba utilizando apenas os medicamentos opioides, que acabam sedando, consegue controlar a dor, mas muitas vezes deixando o paciente praticamente fora do ar. E existem outras formas de se controlar a dor oncológica, que é o que a gente vai abordar hoje, junto com o Dr. Vitor Rossetto Barbosa, neurocirurgião da Clínica Regenerate e especialista em dor. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Realmente é um quadro que chama muita atenção porque ela é um pouco negligenciada. Muitos pacientes nem chegam a falar para o médico sobre a sua dor, um paciente com câncer com dor, porque vai lá, faz parte do processo natural do adoecimento. E muitos médicos não perguntam ativamente, então o paciente fica sofrendo em silêncio e com vários pensamentos associados. Será que a doença está piorando? O que será que está acontecendo que tem toda essa dor? Então esse é um fato marcante nesses pacientes. Só para vocês terem uma ideia, a dor oncológica ela é a segunda maior causa de suicídio por causa de dor. E é uma dor que, se não tem pessoas que tenham uma habilidade para manejá-la, ela fica constantemente, continuamente retirando a qualidade de vida da pessoa. E a pessoa vai ficando cada vez mais depressiva, cada vez mais negativa, num estado que nada favorece ao combate ao câncer. E o câncer cada vez mais não é uma doença fatal, é uma doença na qual as pessoas convivem com a doença. E no processo de conviver com a doença é extremamente importante que tenha qualidade de vida, que tenha o controle da dor. Bem, Vitor, primeiro comece a explicar um pouco mais sobre os tipos de dor oncológica e por que a dor oncológica ela é diferenciada de outras dores. A dor oncológica, primeiro a gente tem que quebrar uns mitos, que é dor oncológica, nossa, é uma coisa à parte. Dor é dor. Um paciente que tem câncer e está tendo dor. O câncer não protege contra enxaqueca. O câncer não protege contra a polineuropatia diabética. Então nós temos um paciente que tem câncer e tem dor. E aí a gente tem que quebrar o mito de que isso é uma coisa natural, que é o que eu já citei. Muita gente fala, o paciente está com câncer, está com dor, faz parte. É isso e vamos seguir para frente. Não, ele precisa ter qualidade de vida, isso começa a trazer depressão, piora no segmento. Algumas vezes a quimioterapia tem que parar por dor. Então primeiro a gente vai definir uma coisa que é um paciente com câncer que tem dor. E ele pode ter uma dor diretamente relacionada ao câncer. Então ele pode ter um tumor que está invadindo uma estrutura, invadindo um osso, um nervo. Ele pode ter uma dor indiretamente relacionada ao câncer. O paciente cai a imunidade, começa a ter herpes, porque tem a imunidade. Aí o herpes dói, afeta o nervo e o paciente começa a ter dor. Ele pode ter uma dor relacionada ao tratamento. Faz uma quimioterapia, começa a doer mão, pé, começa a queimar, uma polineuropatia pós-químio. Pode ter uma dor relacionada a uma cirurgia. Vai lá, faz uma toracotomia, começa com dor. E ele pode ter uma dor não relacionada. Ele pode ter uma fibromialgia. O paciente tinha uma fibromialgia, teve o diagnóstico de câncer, ficou mais depressivo, piorou do quadro de fibromialgia. Então, primeiro a gente tem que alocar o paciente em cada local. Outra coisa, ela é muito prevalente. É muito comum o paciente com câncer ter dor, apesar de que tem que tratar, não é assim, tem dor e vamos esperar. E ela, quanto mais avançado o tumor, mais dor o paciente tem. Só que o detalhe ao nosso lado é 90% dos pacientes controlam a dor com medicamento. Ou radioterapia antiálgica, algumas coisas, e 10% ficam refratários, vão precisar até de um procedimento cirúrgico. Mas é uma coisa que tem que ser explorada. A gente tem que localizar o tipo de dor dele, definir se é uma dor neuropática, se é uma dor nociceptiva, que a gente usa isso para todo tipo de dor, tratar adequadamente, mas 10% vão ficar refratários. E aí tem outros pensamentos. Ô Vitor, por que é tão comum o paciente oncológico ter dor? O que faz
quais são os mecanismos ou como que acontece que a dor no paciente oncológico fica mais frequente? E quanto mais câncer ou quanto mais avançado, mais fácil de ter dor? É o que então, muito vai ter várias modalidades de tipo de dor. Muito porque o paciente com doença mais avançada vai fazer mais tratamentos. Tem as dores relacionadas ao tratamento. Vai ter a química que vai doer. A doença mais avançada também vai começar a invadir mais estruturas. Vai começar a invadir estruturas abdominais, começa a ter mais dor abdominal. Se é um tumor de face, ele cresce, é uma região muito inervada, começa a ter mais dor. Então, pode ser por progressão da doença que vai invadindo ou pelo próprio tratamento, que a gente vai tentando combater mais. Além do mais, o paciente com doença mais avançada fica mais deprimido, pior não dá dor, e também tem os mecanismos sistêmicos de inflamação relacionado ao tumor. Quais são os tipos de dores mais frequentes nos pacientes oncológicos? Qual o tipo de dor que mais você frequentemente encontra, para dar exemplos de como que o médico especialista em dor aborda e como que o neurocirurgião pode ajudar? Aí nós vamos dividir de um jeito que é o mais frequente e o mais difícil. O que nós temos? O mais frequente são as chamadas dores mistas, que é um tumor começa, ou o tratamento, ele vai ter uma dor que a gente chama de nociceptiva, que é uma agressão, inflamação tecidual, junto com uma dor neuropática, que é uma dor por uma disfunção do sistema nervoso. Pode ser periférico, central, mas é uma disfunção da via nervosa e o outro, uma agressão direta ao tecido. Um exemplo de uma dor nociceptiva é uma martelada no dedo. Uma martelada no dedo é uma dor ali, inflama o dedo, o nervo está funcionando, você está sentindo aquela região. O problema é que o tecido foi machucado. Ou um tumor que está apertando um osso, quebrando um osso, uma fratura, é uma dor nociceptiva. E a dor neuropática, o tumor invade o nervo, invade a medula. Um tumor cerebral, ele começa a dar uma disfunção do sinal do nervo. Então a pessoa começa a receber uma sensação de choque, de agulhada, uma queimação. Não tem nada errado onde ela está sentindo assim, não tem nada queimando, não tem nada dando agulhada nela, mas ela tem essas sensações aberrantes porque o nervo não está funcionando muito bem. O mais comum é uma mistura de dores. Não é difícil a gente ter exclusivamente isso, exclusivamente aquilo. Mas o mais difícil são as dores neuropáticas, porque são difíceis de identificar e tem um tratamento próprio. Não entra no kitzinho básico da dor, vamos para o analgésico, anti-inflamatório, o opioide fraco, o opioide forte, seguindo a escadinha analgésica da OMS. Ela é uma dor que tem um tratamento próprio, e se a pessoa não sabe identificar, aí a importância do especialista em dor, não vai dar o tratamento certo e ela fica refratária. E dor óssea são as dores mais difíceis. São as menos comuns, mas os maiores casos de refratariedade são desse tipo de dor. Qual que é o tipo de câncer que mais te chamam para você intervir, que você acaba ajudando, que normalmente já o oncologista ou o clínico não conseguiu tratar a dor? Para mostrar como que os procedimentos neurocirúrgicos, como que a atuação do neurocirurgião na dor faz diferença. O que faz muita diferença são nos tumores abdominais, principalmente pâncreas, fígado, do andar superior do abdômen. Por que faz diferença? Esses tumores evoluem muito rápido. E o paciente não pode perder tempo de vida, de qualidade de vida. Ele tem que estar bem. Só que é uma área dolorosa, começa a usar muito remédio, prende intestino. O paciente resiste por crenças em usar morfina, porque acha que é um estágio terminal. E eles são rapidamente progressivos, geram muita dor e o paciente fica sedado, constipado, passando mal com o remédio. Esses tumores são interessantes, procedimentos precoces, que é a lise do plexo celíaco ou simpatectomias abdominais, depende da altura do tumor, porque com isso a gente melhora a dor do paciente rapidamente e você diminui a medicação de forma significativa. Então, o efeito colateral diminui, o paciente não fica constipado, não fica sedado e começa a ter mais qualidade de vida. Então, esse é um tumor marcante. Os tumores de andar superior do abdômen
intervenção rápida, qualidade de vida rápida. Também é possível fazer bloqueios regionais. Por exemplo, se o tumor tiver em um único membro ou em uma única região, é possível isolar a dor daquela região? Sim, vai depender. Uma coisa que a gente pesa muito sim, invasividade no paciente, riscos para o paciente. Mas a gente pode fazer um procedimento percutâneo para os pacientes que têm dor unilateral, ou dor de um lado só. Então a gente consegue fazer um bloqueio da dor do pescoço para baixo de um lado só, com um procedimento de uma cordotomia. Uma agulhinha no pescoço, a gente bloqueia a via de dor com uma lesãozinha térmica, e isso faz com que a dor do pescoço para baixo ela seja bloqueada. Então o paciente ganha tempo para a qualidade de vida. É um procedimento não tão duradouro, mas tem uma duração de 3 a 6 meses pelo menos, que vai dar uma boa sobrevida para o paciente. E bem, Vitor, já que tem tanto preconceito, e na verdade não só preconceito, também é real que os opioides, especialmente quando vão ficando em doses cada vez mais altas, eles começam a somar efeitos colaterais. E a pessoa pode utilizar doses bem mais altas de opioide, deve utilizar, mas quanto mais alta a dose e mais alta a idade do paciente oncológico, costuma ter complicações, como intestino preso, como sonolência, confusão mental. Existe alguma forma da gente ajudar com técnicas neurocirúrgicas, nem que seja para poder utilizar menos analgésicos ou de uma maneira mais sucinta ou menos tóxica? Além desses procedimentos que eu citei, tem uma técnica que trouxe muita ajuda para os casos de dor oncológica, que é a infusão de bomba intratecal de medicação. O que é? A gente consegue jogar a medicação diretamente na coluna, ela vai espalhar no líquido que tem em volta da medula e do cérebro, que é o líquor, e com isso a gente consegue dar uma dose de remédio muito menor do que a gente daria por boca. Ou seja, a gente consegue dar uma dose 300 vezes menor com o mesmo efeito analgésico. Com isso a gente diminui a medicação do paciente, a gente diminui os efeitos colaterais, mantendo o controle de dor. Ela é muito interessante, dá para programar, o paciente se programa e a gente consegue jogando a medicação por um reservatório. Ele não tem que ir todo dia no hospital. Ele enche um reservatório e vai para casa e fica fazendo a medicação em casa. E dá muito mais qualidade de vida. Como eu disse antes, nós vamos conviver com o câncer. O câncer cada vez menos é uma doença letal. E cada vez mais a gente vai ter que lidar com os problemas relacionados ao câncer, como a dor, tanto do câncer como do tratamento. Explique, como é que é essa infusão? Explica um pouco mais sobre a cirurgia, como que é isso, porque se já não é tão bom assim, por que já não faz de cara para todo mundo uma bomba de infusão de morfina? O procedimento, todos os procedimentos têm risco. Qual é a meta? A meta é tentar tratar todo mundo com uma medicação que não dê tanto efeito colateral e que possa ser feita domiciliar. Só que quando o paciente fica refratário, aí a gente tem que pensar nas cirurgias. Como que é o procedimento? A gente faz um teste, a gente joga a medicação na coluna sem fazer a cirurgia, faz uma punção na coluna e joga a medicação lá dentro. E vê se o paciente... Fazer uma punção, Vitor? Explica para os pacientes como é que é. A gente sabe o procedimento igual a da hack, daquela hack das anestesias dos bebês, ou coleta de líquor. O que a gente faz, a gente pega uma agulha e coloca uma agulha entre duas vértebras e vai jogar a medicação ali diretamente na coluna. No caso, morfina mesmo, com uma dose reduzida. E a gente vai fazer um teste, é um teste pré-implante. O paciente vai ver o possível efeito da cirurgia definitiva. O paciente melhorando, a gente, então tem melhora, vale a pena pensar no procedimento. E aí a gente vai para o procedimento definitivo. O que é? A gente vai passar um caninho ali, que é um catéter, na coluna. Por baixo da pele, esse catéter vai para um reservatório que fica embaixo da pele, que é uma bolsinha com um motor que joga a medicação. Ou pode ser uma bomba a gás também, que é um gás que vai pressionando para jogar a medicação. Que tamanho que é isso, Vitor? Esse tamanho, ela tem um diâmetro de aproximadamente uns
uns 5, 10 centímetros, e ela tem uma profundidade de uns 3 centímetros. Então é um pouco círculo. menor que uma carteira. É, o tamanho de uma carteira. Depende do tamanho. A gente pode escolher o tamanho do reservatório. Um reservatório diferente vai ter um tamanho diferente, depende do reservatório que quer. Só que com menor reservatório, o paciente tem que fazer mais recargas. E aí, a gente deixa aquilo ali implantado no paciente. E aí, pela pele, a gente consegue, sim, uma nova cirurgia, a gente consegue encher o reservatório. Ele pode durar 1 ou 3 meses, depende do consumo do paciente. 1 a 3 meses, tem paciente que dura 4. E a gente vai fazendo a recarga da medicação. Por que não fazer para todo mundo indiscriminadamente? Tem casos em que a dor é temporária. A gente pode esperar para ver. Nem todo mundo tolera um procedimento. Ele tem um risco de infecção e deiscência, que é abrir a pele. Porque o paciente está muito consumido, perdeu muita proteína. O tumor ele já afetou muito o paciente. Então, existe um risco de colocar uma prótese nele. E tem um risco de infecção também baixo até. Normalmente os artigos falam por volta de 3% de infecção, mas para o paciente que está ali consumindo, tendo muitas infecções de repetição, é um risco. Então a gente pesa o risco e o benefício da cirurgia. Se consegue controlar com outro remédio que não seja uma cirurgia, um adesivo, alguma outra coisa, a gente prefere. Agora não, você está passando mal, sedado, efeito colateral, constipando, aí a gente vai pensar na bomba que a gente quer o mais seguro e melhor qualidade de vida para o paciente. Esse é o plano da bomba de fusão. É só para saber que temos muitos recursos para tratar a dor do paciente oncológico. Ninguém precisa viver com dor ou conviver com a dor. Já basta o próprio destino, que é o próprio câncer, o fardo, que é o próprio câncer, e não mais que seja a dor. Mas tratar a dor não é uma coisa fácil, ela não vai embora facilmente, não é uma coisa simples e banal. Tem que ser valorizada tanto pelo paciente como pelos médicos. E bem, algumas dúvidas aqui. Uma paciente falou que já tirou um cisto de ovário e às vezes fica sentindo cólica e dor. Bom, é um comentário, mas esse é um tipo de dor oncológica. A pessoa tinha um cisto ou um câncer, fez uma cirurgia e ficou com a dor do pós-operatório. Comenta um pouco mais sobre essa dor, tipo de dor, Vitor. Essa a gente tem que dar uma olhada um pouco melhor, porque pode ser uma dor da víscera, né? Uma dor de dentro da barriga da paciente. E se ela tirou o cisto, já não é mais uma dor relacionada diretamente a um câncer. Já está resolvido, tirou, não tem mais implantes abdominais. E aí fica como uma dor pós-procedimento. O que fica é avaliar a origem dessa dor. É uma víscera, é uma dor de parede abdominal, que a gente tem que passar pela parede da barriga para chegar lá dentro. E também pode resultar em dor disso. Lesou algum nervo no trajeto, o tumor invadiu algum nervo, tem algumas opções. Então, o que a gente pode definir é uma dor pós-procedimento, indiretamente relacionada ao câncer, mas o tipo de dor tem que examinar para ver melhor a característica. Vamos lá, meu irmão está fazendo rastreamento, tem 2 tumores no pescoço que não são originários de lá. Está usando tramadol e dipirona, mas não está adiantando muito. Ele está sempre com fortes dores de cabeça a noite toda. E aí, Vitor? Isso aí a gente tem que ver, tem que fazer uma investigação. Não sei se ele fez essa investigação, será que essa dor de cabeça é uma dor de cabeça que ele tinha antes e piorou? Então, digamos que tinha uma enxaqueca e piorou depois do diagnóstico do câncer? Será que é uma dor causada pelo tumor? Será que ele não tem um outro tumor dentro da cabeça? Isso é importante afastar. Temos que ver, uma dor de cabeça num paciente com fator de risco para ter uma dor de cabeça secundária, que é causada por alguma coisa, não uma dor sem causa, que é a primária, então a gente tem que afastar isso. E ajuste medicamentoso, a gente tem que ver o efeito colateral que está tendo, para ver se dá para subir dose, se tem que trocar medicação, e é aquela história que sempre falo, tem que examinar para ver qual dor que está predominando. É uma dor daquela lesão cervical que está indo para a cabeça? É uma dor de dentro da cabeça? É uma dor da enxaqueca? Então, ajuste medicamentoso tem que ver melhor a história do paciente. A principal mensagem é que tem que ser investigado. Não é porque o problema está no pescoço que não quer dizer que o tumor também já não foi para a cabeça ou para o osso do crânio.
que isso pode estar gerando dor, ou que a inflamação que está gerando nos músculos, o próprio músculo possa estar ficando inflamado e isso está gerando dor também. Ou simplesmente não é nada disso, a pessoa tinha já uma dor de cabeça antes e ficou pior, porque ela ficou preocupada, porque ela ficou mais inflamada ou de diversas outras coisas. E seja um, seja outro, o tratamento vai depender total do correto diagnóstico de causa de dor. Isso também a gente puxando para um outro tipo de pergunta aqui. As dores mudam conforme o tipo de câncer? As dores do câncer dependem do tipo de câncer ou todo câncer tem as mesmas dores? O Vitor já tinha falado, mas... Eu vou falar então, a dor muda. Nem todo nem o câncer igual pode ter dor diferente. Depende de se ele invade uma estrutura ou outra. E não todas as dores oncológicas não são todas iguais. Pode ser uma dor de nervo, pode ser uma dor de inflamação de um tecido, pode ser uma dor porque ele joga proteína no sangue e dá uma dor em vários nervos, que chama polineuropatia. Então, não são dores iguais. Os tumores diferentes podem ter dores diferentes e mesmo os mesmos tumores podem dar dores diferentes. Depende do que onde eles estão. Falando das dores neuropáticas, Vitor, uma coisa que a gente tem que abordar, que é do dia a dia, que é uma coisa comum, é a dor neuropática pós-quimioterapia. Já é relativamente comum termos no nosso dia a dia mulheres que fizeram quimioterapia, homens para diversos tipos de câncer. As pessoas sobrevivem ao câncer. Muitas vezes o câncer realmente já foi embora, mas fica uma das sequelas que é a dor neuropática pela quimioterapia. Fala um pouco mais sobre isso, o que é isso, como que as pessoas reconhecem esse tipo de dor? Olha, uma coisa muito importante que tem da polineuropatia pós-químio, que é, algumas vezes, a dor incapacita o tratamento. Esse é um caso em que o tratamento da dor vai mudar o prognóstico. Por quê? A quimioterapia, ela pode ser tóxica, principalmente a oxaliplatina, vai ser tóxica para os nervos mais longos, o nervo da mão, o nervo que chega até a mão, chega até o pé, e o que pode chegar na frente da barriga, e aí a gente vai dar um aspecto que a gente chama de bota, luva e gravata. Então a mão fica dormente, queima, o pé fica dormente, queima, pode ficar dormente na frente da barriga, e aí são alguns descritores normais dessa dor, que é queimar, formigar, dar choque, pontada, agulhada, pressão, também muitos pacientes falam de pressão, sensibilidade ao toque. E alguns pacientes não conseguem nem andar no chão frio, que o pé fica doendo. E por que muda o tratamento? Ela pode ir progredindo durante a quimioterapia, ela vai piorando. E chega a um ponto que o paciente fala, eu prefiro parar a quimioterapia porque eu não suporto mais a dor. E isso vai ser catastrófico. O paciente vai parar um tratamento que poderia estar indo bem pela dor dele. Então, tratar esse tipo de dor faz a diferença. Se a gente conseguir estabilizar essa dor, tem os medicamentos próprios para a dor neuropática, os gabapentinoides, triciclos, que se a gente conseguir controlar a dor desse paciente, a gente vai mudar o futuro dele, mudando o tratamento, ele vai conseguir terminar o tratamento e aí vai ter mais chance de cura. E aí também tem que, pode ser uma sequela isso. Muitos pacientes ficam assustados, eu já terminei a quimio, será que o tumor voltou e continua queimando minha mão e meu pé? Pode ser uma sequela. A gente vê isso cada vez mais, que os pacientes estão vivendo cada vez mais, muitos sobrevivendo e curando do câncer, mas fica com essa sequela. Importante tratar esse tipo de dor, porque leva a desespero, será que está voltando tudo? Então, é importante estabilizar esse quadro. Não só com medicamentos, também temos até opções cirúrgicas. O que é possível fazer de opção cirúrgica para tratar a dor neuropática? Que essa é comum. Essa, maior parte dos médicos que acabam lidando com um paciente oncológico, pós-oncológico, acabam vendo um paciente que tem uma dor neuropática pós um câncer, pós uma quimioterapia. A gente tem até casos que a gente pode ser menos invasivo, muita sensibilidade ao toque, toxina botulínica ajuda nesses casos, que a gente chama de alodínia, o toque está muito ruim. Mas alguns casos de lesão nervosa, a gente pode tratar com um implante de um eletrodo. O que é? A gente vai
trocar a dor do paciente por um estímulo, um choquinho, que hoje está até melhor e nem precisa ser incômodo para o paciente. Antes era o paciente sentir um choque, a gente trocava a dor dele, de nervo, por um eletrodo que dá um choquinho, que pode ser na coluna ou pode ser no nervo. A gente troca o desagradável por um choquinho mais confortável. E hoje, com os eletrodos mais modernos, nem sente nada. Você põe e troca a dor por não sentir o choquinho, que ele está com uma frequência tão rápida que você não sente ele. Então, o implante pode ser feito na coluna ou pode ser feito no nervo que foi afetado. Uma cirurgia que lesou um nervo, uma dor pós-toracotomia que cortou o nervo intercostal. Nós temos alguns outros procedimentos, como radiofrequências e implantes de eletrodos. Não, calma aí, Vitor. Calma lá. Vamos explicar um implante para que o povo entenda bem o que é a ideia, para saber conversar com os médicos deles e ver, porque o povo que está sofrendo a dor aí está querendo entender o que é a opção cirúrgica. Como é que é esse eletrodo? O eletrodo a gente vai na coluna, pode ser feito por uma agulha, que enfia uma agulha e o eletrodo passa dentro da agulha, que ele tem uma coisa interessante, que é o fato de ser minimamente invasivo, não vai ter corte tão grande na coluna, mas tem uma desvantagem que ele se move mais do local, e nós temos a opção de fazer um corte maior na coluna, e a gente põe uma plaquinha que dá um choquinho na medula. Esse choquinho, ele vai estar na entrada da dor por aquele nervo que está mandando sinal errado, que está mandando ruído, como se tivesse um curto-circuito dos nervos. Então o sinal está passando pela medula e aí a gente coloca a plaquinha ali para regular esse sinal. E aí a plaquinha vai bloquear a entrada desse estímulo alterado, não deixando com que, é como se ativasse um filtro na medula e não deixa com que ele vá subindo para a interpretação cerebral. Então a gente não vai perceber tanto o estímulo que está vindo ruim daquele nervo machucado. E aí, esse eletrodo ele vai por baixo da pele para uma bateria que fica também embaixo da pele, que está cada vez reduzindo mais, e ela é menor do que a bomba, elas estão bem reduzidas as baterias. Então, são pequenos círculos bem fininhos, tem 1 centímetro de espessura. Gente, só para poder ilustrar um pouco mais, vamos imaginar, a medula, ela fica descendo a coluna é igual a coluna grega, tem os ossos, tem um pedacinho sobre o outro, a coluna, e atrás da coluna tem um canal, que por lá é onde descem os neurônios, os nervos que saem do cérebro para ir para o corpo todo. Da medula saem os nervos que vêm para a perna. A dor neuropática é o nervo mandando o sinal errado. O nervo tinha que estar mandando sinal, ok. Ele está doente, ele manda sinal, não ok. Sinal está estranho, sinal o frio está doendo, sinal o calor está dando choque, sinal o piso frio está enfiando agulhas. Isso tudo é sinal errado, doente, que está chegando pelos nervos, entra na medula e vai para o cérebro. A plaquinha, ela fica aqui jogando um sinal elétrico que basicamente faz um filtro. Ele impede que esse sinal de ruído, esse sinal errado, vá para o cérebro. E isso ajuda muito a tratar a dor neuropática. É igual querer bloquear, é igual você pôr um filtro de ruído no som de uma orquestra. Você está vendo alguma coisa que está aquele ruído de fundo lá na televisão, aquele... Aí você pega uma coisa, retira aquilo e pronto, fica o som normal dos nervos, que seriam os nervos captando o que tem que captar, sentir o que tem que sentir e não sentindo o que não deve ser sentido. E bem, olha que legal, é uma cirurgia que é minimamente invasiva, uma agulhinha abre lá um caminhozinho, ou seja, não tem que ficar fazendo grandes cortes, não tem que fazer nenhum malabarismo e fica por de fora, que tem a dura, que é uma camada que protege os neurônios, os nervos, que fica a placa por de fora, ou seja, nem entra em contato diretamente com os nervos. E isso pode acabar tendo um controle fenomenal. Lógico que é para casos que já não funcionou a fisioterapia, não funcionou os medicamentos, e a pessoa ainda está com essa dor, a gente pode indicar o eletrodo medular.
E não só o eletrodo medular, temos outras técnicas também para poder controlar a dor neuropática, que nem o Vitor falou, da aplicação da toxina botulínica para a dor neuropática. Pode falar um pouco mais aí, Vitor? A toxina botulínica, ela é muito boa para aqueles pacientes que têm alteração de sensibilidade dolorosa, então com toque fica ruim, que a gente chama de alodínia, ou frio, ou toque, uma sensação que não era para ser dolorosa, começa a manifestar a dor. E aí, a toxina botulínica a gente aplica nessa área de dor e ela vai fazer o bloqueio dessas sensações dolorosas. Elas não vão avançar para a medula. Então, é uma outra modalidade de filtro, muito menos invasiva, picadinha na região, e ela vai fazer efeito, assim, quem nunca usou, ali por volta de 5 a 6 meses. Depois vai caindo um pouquinho o efeito. Então, é um procedimento bem seguro, bem tolerado, muito interessante para tratar as dores neuropáticas. Ó, aqui, a Márcia Lima. Os tumores do meu irmão estão abaixo do ouvido, do pescoço, um tem 7 centímetros, outro tem 4,5. Esses opioides são feitos pelo SUS ou só particular? Bem, os opioides tem tanto pelo SUS, que são alguns, e tem medicamentos opiáceos que também pode comprar com mais opções. E hoje a gente tem uma gama de variedade de medicamentos opiáceos. Desde medicamentos injetáveis, adesivos, que não tem que pregar sobre o local da dor, que você prega o adesivo para ele entregar o medicamento no sangue, e medicamentos orais, tá? Cada um com a sua forma, vantagem e desvantagem. E para isso tem que analisar caso a caso. Meu pai tem um problema de próstata há 7 anos, está com 92. Sente dores na região abdominal. Os médicos dizem ser que o câncer está com metástase. Passou morfina, mas ela faz ele se sentir mal. Então estou dando analgésicos. Todas as medicações podem ter seus efeitos colaterais, ainda mais os analgésicos, os opioides têm muito efeito colateral. Aí é também aquela questão, velha questão, tem que ver o tipo de dor, teve uma metástase, mas não é porque é uma metástase que ela tem uma dor da metástase. A metástase tem que ver para onde ela foi, o que ela está afetando. A metástase na barriga tem um monte de estrutura na barriga. A gente precisa ver exatamente o que estrutura está sendo afetada, o que está sendo afetado. Mas existe uma possibilidade de trocar o opioide por um que dê menos efeito colateral. Temos essas opções também. Mas acho mais importante é definir o tipo de dor que está predominando para fazer o correto tratamento. E, no último caso, tem a opção de procedimento, sim. Uma opção, sim. É uma opção que o procedimento é até relativamente seguro, com a agulhinha que vai e bloqueia o nervo especificamente, que pega a dor que vem da região das vísceras. E isso acaba tendo um bloqueio da dor muito grande e acaba retirando a dor de toda uma região que está incomodando de uma maneira muito grande o paciente, que não vai resolver com uma cirurgia, não vai resolver retirando, porque se às vezes tem vários implantes no abdômen, não é uma coisa que vá se resolver com cirurgia. E sim, diversas opções. E um exemplo de medicamento mais bem tolerado por idoso, muito idoso, é adesivo, como por exemplo a buprenorfina, que o adesivo não tem tanto efeito gástrico e dá para dosar ele até a dose que não fique causando maiores confusões mentais, não dê outros tipos de problema, tá? O adesivo também é um tipo de opioide. Opioide é da família da morfina, mas não todos os opioides são iguais. E isso é importante de saber. Eles têm alguma equivalência entre eles, mas têm particularidades. Alguns também ajudam na dor neuropática, outros na dor nociceptiva, em alguns até ajudam no quadro depressivo. Um outro comentário. Eu tenho Parkinson, lúpus sistêmico, problemas na coluna, sinto muita dor em fase de investigação de um câncer de útero. É normal ter apagões na visão? Tem que ver, não é normal. A gente sempre tem que ficar investigando o que está acontecendo. Foi pós-medicamento? Temos
Não entendi ainda muito bem. A gente tem que investigar, tem que ver se não tem uma outra doença causando apagão na visão. Eu acho, Vitor, que se a dor estiver vindo de origem visceral, o que é o que possivelmente ela está querendo ver? Lógico que tem que investigar, mas dores de origem visceral é muito comum de também virem em ondas de dor, vir em não só uma dor do momento, mas uma dor que vem com uma onda. E quando vem muito forte, pode vir associado também com sintomas parasimpáticos, como de queda de pressão. As dores viscerais nem precisa ser só de um câncer, por exemplo, só de alguém ter o intestino muito distendido, ou uma dor de cólica, ou uma dor de víscera muito forte, é comum de ter um reflexo que faz cair a pressão e a pessoa acabar desmaiando. E isso dá um apagão, a vista escurece, a pessoa passa mal, ela cai, ela fica transpirando, dá um suor danado. E isso não quer dizer que seja câncer, isso quer dizer que está tendo um estímulo visceral e junto àquele estímulo visceral, a pessoa pode estar tendo uma resposta parasimpática, uma resposta automática, uma resposta autônoma que faz cair a pressão e a pessoa ter esse tipo de resposta, tá? Bom, como a gente não sabe o caso, eu só estou tentando trazer uma explicação genérica para quando a pessoa tem dor de vísceras. Como está referindo de útero, é essa a melhor associação que eu posso tentar fazer, tá? Vamos falar de um outro tipo de dor que é muito comum nos pacientes oncológicos, que é dor musculoesquelética, pelo simples fato de que eles perdem muito músculo. O câncer não é à toa que tinha uma substância que ganhava o nome de caquexina, que já viu falar, aquela pessoa está muito caquética, aquela pessoa está muito consumida, aquela pessoa está com cara de que está doente, que é a pessoa toda magra, porque o câncer ele produz essa substância que é o TNF-alfa, que é chamada de caquexina, então várias outras substâncias são chamadas de caquexina, são substâncias que fazem a pessoa ficar caquética. Caquética é a pessoa magra, desnutrida, depauperada, com muita perda de proteína, muita perda de músculo. E a perda de músculo, de uma maneira rápida, como acontece no câncer, e se muitas vezes não é bem tratado isso vai gerar dor, pelo simples fato dessa perda muscular. E como que a gente lida com essa dor, Vitor? Sabe que isso também é um assunto muito importante, porque esse é um outro mito que existe, que é o paciente tem um tumor, ele não pode fazer atividade física, tem que ficar quietinho, não pode mais fazer atividade física. Isso vai acelerar a perda de massa muscular dele. E isso vai piorar as dores musculares, elas são muito comuns mesmo nos pacientes. Então, até temos trabalhos que até paciente com metástase na coluna, se for uma metástase estável, ele pode fazer reabilitação, ele pode andar, se for uma metástase estável. E tem um mito que é o paciente vai ter que ficar quietinho no canto e não pode mais se mexer. Isso tem que ser quebrado mesmo. Ele pode fazer reabilitação, ele pode fazer ganho de massa muscular, porque realmente é muito prevalente. Tem uma dor muscular, tanto por perda de massa muscular, tanto quanto também tem muito comum dores irradiadas. Paciente com dor nas costas porque tem uma lesão visceral que irradia para as costas, e aí faz o que a gente chama de dores musculares secundárias, um miofascial secundário. Então, eu acho que tem que quebrar um mito aí de que não pode reabilitar. Pode reabilitar, e temos até a acupuntura associada, tem várias coisas que a gente pode fazer para esse tipo de dor. Essa é uma dor que importa muito o médico apalpar o paciente. Você está vendo que tudo que a gente está falando, a gente refere toda hora ao médico examinar o paciente, tocar, estimular, apalpar o paciente, apertar os pontos para saber se está doendo, alongar, esticar para ver se isso provoca uma dor. Os exames clínicos, o exame clínico do médico ajuda muito a determinar
a natureza da dor para tratar. E o tratamento da dor muscular é em várias frentes. Tem que ter renutrição, tem que ter atividade física e fisioterapia, pode ter acupuntura, pode ter estimulação magnética transcraniana, pode ter ondas de choque, isso tudo a depender do tipo da dor osteomuscular que a pessoa tenha. E isso pode fazer agulhamento, pode fazer infiltração e assim por diante. Mas passa-se fundamentalmente em todas elas por uma capacidade de renutrição e de condicionamento da musculatura, porque o que não dá é deixar o paciente paradinho, perdendo massa e não fazendo mais nada a respeito disso. Só deixar a massa muscular indo embora, tá? Eu passei por herpes zoster há 2 anos e sinto muita dor no local. Não tem remédio que passa. Pegou da coluna e passou por debaixo da mama. Os médicos dizem que é neuralgia pós-herpética. Bom, isso é comum em paciente oncológico, que a herpes zoster é uma infecção no nervo que acontece quando tem uma queda do sistema imune. A queda do sistema imune pode ser tanto pelo câncer como pelo próprio estresse que a pessoa tem com a notícia de um câncer, ou com o medo, ou o que for, que tanto um estresse muito grande psíquico como o estresse físico ajuda facilitando de ter. Conta mais sobre isso, Vitor. O herpes zoster tem uma coisa muito importante. Já passou 1 ano, ficar de olho na vacina. Mas pensando na dor, o que nós temos? Muitas vezes tem uma dor temporária. Quadros até 1 ano, a dor pode regredir espontaneamente, apesar do que qualquer um faça, remédio que tome ou não. A dor vem, fica aquela inflamação do nervo, tem uma primeira fase inflamatória que fica doendo porque está inflamado o nervo, depois machucou o nervo, ele fica mandando sinal errado, pinica, queima, fica mandando um sinal errado naquela região. E é bem na região que ele acomete, no caso aqui foi embaixo da mama, e ele corre debaixo da mama lá para a coluna. Então, em 1 ano pode melhorar espontaneamente. Passou de 1 ano, é um quadro que ficou crônico. Aí tem o tratamento medicamentoso, que pode ser tanto por boca, quanto por tratamento tópico. Também dá para fazer uso de medicação no local, porque muitas vezes a gente passa mal com remédio, fica sonolento, sedado, tonto. Então, o medicamento no local é muito importante. Depois, não deu certo. Tem gente que não tolera, não vai bem. Não deu certo o tratamento por boca, não deu certo o tratamento no local, o tratamento tópico. Aí nós temos os procedimentos mais invasivos. Temos um procedimento pouco invasivo, que é muito interessante, que é a radiofrequência pulsada, que a gente coloca uma agulhinha lá no nervo, no gânglio do nervo, no caso, e a gente consegue dar um choque bem forte que não machuca, não queima o nervo. Mas eu vou falar grosseiramente, é como se desse um reset no nervo. A gente dá um choque por um tempo prolongado, sem que queime aquele nervo, com o paciente sedado, e aí reseta o nervo. E ele fica nesse modo dele de stand-by por mais de 1 ano. Fica 1, 2 anos, tem alguns trabalhos até com alguns pacientes que têm mais tempo ainda, que ele para de mandar sinal de dor. Ele resetou e parou de mandar sinal de dor e fica no modo stand-by. Pode ser que retorne e pode ser que não, que fique daquele jeito. E mais invasivo ainda, aí teria a opção dos eletrodos, que a gente diz para dor neuropática, um nervo que não está funcionando bem, tem as opções dos eletrodos. Mas o que é muito importante em neurologia pós-herpética, prevenção de outros quadros. Então, vacina para herpes zoster é importante. Vitor, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por tudo você ter orientado a respeito da dor, do tratamento da dor oncológica. Obrigado por poder vir aqui, porque esse é um assunto que me chama muita atenção e vários mitos tem que quebrar, porque tem muita gente sofrendo sem precisar estar sofrendo.